Olá, olá, mais uma vez. Olá, meninos do segundo ano. A gente vai dar início ao nosso conteúdo do ano de 2021, de conteúdo de história. Meu nome é professor Francisley Pimenta. Eu leciono Geografia e História para vocês, mas neste momento eu estou gravando essa aula de História, primeiro conteúdo de História, Expansão Marítima e Expansão Comercial. Ou seja, Expansão Marítima e Comercial, que é um conteúdo bastante comum nas provas de vestibulares e Enem. Eu espero que vocês curtam este conteúdo. A gente vai ter que dar uma voltinha, a gente vai ter que voltar um pouquinho lá no último conteúdo de vocês de história do primeiro ano, que é o final da Idade Média, para que vocês possam entender como é que se deu essa expansão marítima, né? A gente vai ter que entender um pouco de Idade Média, eram as características da Idade Média, para depois a gente entrar nesta expansão marítima e comercial, tá bom? Bom, como eu falei na aula passada, né, no vídeo introdutório da aula passada, a gente, quando estuda história, a gente precisa entender o contexto em que aqueles fatos históricos estão acontecendo. É muito comum a gente perceber alunos ou até mesmo professores, quando eles vão começar a falar de história, eles falam somente dos fatos que aconteceram, as datas que aconteceram, que os primeiros navegantes começaram a sair em 1400 e tal. Mas aí, quando você não entende o porquê que eles começaram a sair, quando você não entende o porquê que eles começaram a entrar dentro do mar, que antes eles não entravam, por que eles não entravam, e o que mudou na sociedade para que eles pudessem mudar a sua percepção de mundo, o que estava acontecendo no contexto social, no contexto econômico, para que aquilo pudesse acontecer. Então é importante a gente ter uma visão contextualizada para que a gente possa compreender de fato como é que aquele momento e aquele fato histórico aconteceu. Quando a gente vai falar sobre a expansão marítima e comercial, a gente precisa entender o contexto histórico por volta daquilo. Então a gente vai voltar um pouquinho, eu vou pedir licença a vocês um pouquinho, a gente vai voltar um pouquinho na história do primeiro ano, quando a gente vai falar sobre Idade Média, certo? Quando a gente vai falar sobre a Idade Média, a gente vai ter que entender que a Idade Média foi um período longo, né? O período do século V e durou até o século XV, são 1000 anos de domínio da Igreja. A Igreja ela vai ter uma supremacia sobre a sociedade europeia, ela vai dominar todo o contexto social, econômico e político da sociedade, né? da Europa por completo, e vai determinar como é que vai acontecer todos os fatores, todos os fatos que acontecem lá. Bom, a Idade Média ela é dividida em Baixa Idade Média, onde nós temos uma supremacia muito alta da Igreja, e a Alta Idade Média, onde que a Igreja ela vai começando a perder um pouquinho do controle da sociedade. Lá em 1300 para 1400, a gente vai ter uma igreja mais enfraquecida, uma sociedade um pouco mais arrojada. Então, o que é que vai acontecer? Essa sociedade que está tentando se libertar do poder da igreja, né? Que a igreja ela tem um poder muito forte nesse período. Então, nessa sociedade vai surgir uma classe econômica interessante chamada de burguesia. Eles moravam em burgos, por isso que o nome é burguesia. E esses burgos, né? Essa sociedade, essas burguesias, esses burgos eles começam a procurar os senhores feudais. Antigamente eram chamados de senhores feudais. Aqueles senhores feudais mais fortes, eles começavam a procurar para morar dentro dos muros desses castelos, que eram chamados de burgos, né? Então ficaram chamados de burgueses. E essa classe, ela tinha detenção de dinheiro. Essa classe tinha dinheiro, e o senhor feudal, que ele também queria ter dinheiro. E para ter dinheiro, ele precisava apoiar a burguesia. Bom, e o que a burguesia precisa? A burguesia ela tem um entrave muito forte, que é a igreja. A igreja ela tem um papel muito forte sobre o domínio da sociedade, e ela impede o desenvolvimento da arte, da matemática, das ciências. Ela impede o desenvolvimento da economia. E a burguesia ela precisava se libertar da igreja para depois ela se lançar no mercado financeiro. Então, quem poderia fazer isso? Tirar a igreja? Quem poderia fazer isso seria uma imagem de uma pessoa forte.
uma pessoa com muito poder. E aí a igreja ela começa a entrar na imagem de um rei. Ou seja, aquele senhor feudal, ela começa a financiar o senhor feudal para que ele pudesse ter mais poder e ele tendo mais poder, ele poderia ter alguma possibilidade de fazer o fim do domínio da igreja. Então vai ser neste período em que a igreja ela vai perdendo força e vai nascer o absolutismo monárquico, ou seja, monarquia, mono vem de e arquia vem de poder, ou seja, o poder de uma pessoa, os estados nacionais. Ou a gente conhece também como o período inicial, o período de renascimento. O que seria o renascimento? Seria a sociedade europeia que ela vai buscar lá na antiguidade clássica, tanto a sociedade romana como a sociedade ateniense, né, como os gregos, né, a Grécia e a Roma, elas vão surgir novamente, né? As ideias gregos romanas, a filosofia, a arte, tudo isso vai nascer. Por quê? Porque o Renascimento ele vai criticar a maneira como a igreja vê o mundo. Então, essa burguesia ela tenta tirar a supremacia da igreja através de financiamentos de um absolutismo monárquico. E aí nós vamos ter o imaginário de um homem moderno, né? Nós vai iniciar o período moderno, né? A gente sai da Idade Média para o período moderno. E o rei, para manter essa burguesia com seu capital girando, ele vai determinar o modelo econômico. Espera aí, pessoal, observe, a gente está falando sobre expansão marítima e comercial. Então, a expansão ela não é só de mar, ela é comercial, para atender os interesses de quem, galera? Para entender os interesses da burguesia. Então, neste aspecto, o modelo econômico vigente nesse período era o chamado de mercantilismo. A gente não vai entrar muito em detalhe no mercantilismo, porque isso aqui a gente vai estudar mais a fundo. Mas o mercantilismo ele tem como característica o metalismo, que é a busca de metais preciosos, ouro e prata, que é o que vieram buscar aqui no Brasil, nas colônias portuguesas e espanholas. O colonialismo, que é a formação de colônias que sirvam para fornecer matéria-prima e para atender as necessidades da metrópole, no caso Portugal e Espanha. O protecionismo alfandegário, que nesse caso o rei ele vai proteger a economia de forma que não haja prejuízo para os burgueses. Nós temos a balança comercial favorável, a mesma coisa, quando ele diz que o Estado, para ser mercantilista, ele tem que vender mais do que comprar, ou seja, nós temos aqui o número de venda é maior do que a compra, então nesse caso o saldo sempre vai estar positivo, nunca vai estar negativo. E a centralização administrativa na mão do rei, né? O rei toma as decisões. Então, a burguesia tem dinheiro e o rei tem poder. E isto é uma característica muito forte desse período, né? Desse período de renascimento. E aí, o que eu quero que vocês entendam? Por que a gente está falando de expansão marítima e comercial? Porque durante a Idade Média, a igreja ela inibia qualquer possibilidade das pessoas estudarem. A educação era proibida, o estudo de física, matemática, tudo isso era proibido. E quando nasce a burguesia, quando ela nasce com esse modelo renascentista, ela vai começar a desafiar a igreja e começa a nascer pessoas que começam a pensar e começam a se lançar no mundo. Por que a gente vive nesse mundo? Porque na Idade Média as pessoas tinham uma ideia que o mundo era plano, que o mundo era plano, totalmente plano, inclusive hoje, né? Hoje nós temos os terraplanistas. Então nós temos aqui que a Europa era o centro do planeta Terra, e aqui nós tínhamos cascatas, o mar ele começava a cair aqui, e lá nós tínhamos criaturas terríveis que ficavam aqui esperando os navios cair para devorar. Então eles tinham uma ideia de que o planeta era plano e tal, e por isso que eles nunca tinham se lançado no mercado ultramarinho, né? E aí, com o Renascimento, o nascimento da matemática, Nicolau Maquiavel, nós temos Michelangelo, nós temos outros pensadores muito fortes naquela época, Nicolau Copérnico, nós temos
aquele que pintou Mona Lisa, me deu um branco agora o nome dele, então Donatello e outros mais. Então nós temos e isso tudo favoreceu para o surgimento de técnicas, né? Estudos, e começaram a suprir a necessidade da Idade Média. E aí, galera, vamos ter também o favorecimento da localização geográfica de Portugal, né? Portugal, ele tem uma localização geográfica muito favorável para o comércio ultramarino. Além de Portugal ter uma localização geográfica favorável, ou seja, está no local favorável para a navegação, o mar Mediterrâneo estava sob domínio da Itália, ou seja, não era. Eu vou mostrar no mapa aqui para vocês para ficar mais interessante. Como é que acontece? Olha aqui, Portugal, certo? Vocês estão vendo aqui Portugal e Espanha é aqui. Aqui são as fronteiras de Espanha com a França. Observe que este mar Mediterrâneo, que é este aqui, o mar Mediterrâneo não poderia ser navegado por Portugal e Espanha. Por que não poderia? Porque este mar Mediterrâneo estava sob controle da Itália. A Itália, ela proibia a navegação aqui no mar Mediterrâneo porque a Itália ela dominava o comércio do mar Mediterrâneo. Todas as especiarias que vinham do Oriente, que chegavam ao mar Mediterrâneo, então eles tinham que vir especialmente para a Itália. E da Itália, essas mercadorias elas saíam para a Europa, só que um valor muito mais alto. Então Portugal e Espanha eles não poderiam fazer essa navegação pelo mar Mediterrâneo. No entanto, Portugal e Espanha eles eram os únicos territórios europeus que fazem fronteira com o mar Mediterrâneo, no caso aqui a Espanha, mar Mediterrâneo, e ao mesmo tempo a gente vai ter aqui o Oceano Atlântico. Então era muito fácil. Agora entenda, Portugal precisava fazer a comercialização com as Índias, mas não poderia vir pelo mar Mediterrâneo. Então, com o estudo da matemática, com o estudo da astronomia, com o estudo da física e outros estudos mais, eles começaram a desenvolver. Claro, por que a gente não, ao invés de navegar pelo Mediterrâneo, a gente não vai pelo Oceano Atlântico? Ah, mas não pode. Por que não pode? Porque tem criaturas, na Idade Média, tinha criaturas medonhas que devoravam os navios. Cara, isso tudo é mentira. Isso a gente tem que provar que isso tudo é mentira. E aí a gente vai entender que o domínio do mar Mediterrâneo da Itália e a localização geográfica desses dois estados vai favorecer para que eles possam se lançar no mar, no Oceano Atlântico em si, certo? E aí vai ser quando a gente vai ter as primeiras navegações portuguesas, né? Portugal é menor, Portugal vai começar a se aventurar pelo mar Mediterrâneo. E no ano de 1415 vai ser considerado, lembre dessa data, tá? Lembre dessa data, a data inicial da expansão marítima. Por quê? Vai ser quando os portugueses eles conseguem chegar à primeira terra fora de Portugal, a ilha de Ceuta, né? Que é uma cidade islâmica no norte da África. Ela fica mais ou menos aqui, por aqui, é uma ilha. Então os portugueses eles saem de lá navegando perto do litoral sempre, né? E aí eles chegam nessa ilha de Ceuta e falam, cara, olha, até agora a gente não encontrou nenhum monstro marinho, né? Porque a Idade Média eles falavam que existiam monstros marinhos que devoravam navios, existiam sereias que cantavam e acabavam iludindo os marinheiros e levando os marinheiros a se afogar, dizer que os marinheiros pulavam no mar para se afogar, eles foram enfeitiçados pelas sereias. Existiam criaturas marinhas que devoravam os homens e toda a sua tripulação. Isso tudo é o ideário medieval, né? Então, aquele medo medieval de conquistar a Nova Terra começa a sumir, porque eles percebem que eles estão dentro de um novo modelo, né? Um controle, eles estão o renascimento, o estudo da matemática, da arte e questionando o poder da Igreja Católica. Então começa a desenvolver novas técnicas capazes de ir no mar. E aí Portugal vai dar um pontapé inicial muito forte, que vai ser o controle do Estreito de Gibraltar. O que significa isso? Esse estreito, se vocês observarem, ele dá entrada para o mar Mediterrâneo. Observe que
quem tem o controle do mar Mediterrâneo é a Itália. Mas, no entanto, os portugueses tiveram o controle do estreito, ou seja, nenhum navio pode entrar no mar Mediterrâneo, porque agora os portugueses eles tinham total controle do mar Mediterrâneo. Isso acaba enfraquecendo um pouco o desenvolvimento italiano, né? Isso acaba diminuindo um pouco o controle italiano e fortalecendo mais Portugal, né, nesse período, tá bom? E aí, pessoal, ponto geográfico estratégico de Portugal, como eu disse para vocês na instante, né? Portugal está no ponto estratégico porque ele está perto do Mediterrâneo e perto do mar do Oceano Atlântico. Aquele medo medieval de conquistar novas terras acabou se esvaindo, né? Sumindo. E aí, Portugal vai fazer uma navegação, lembre disso, tá, galera? Lembre disso, uma navegação de cabotagem. O que significa, pessoal, uma navegação de cabotagem? Eu vou explicar aqui em cima para ficar mais fácil. Uma navegação de cabotagem é quando você tem medo de ir para o mar aberto e você sempre navega perto do continente, porque você sempre vai estar olhando para o litoral. Você sempre vai estar visualizando o litoral de forma que você não tem como se perder. Isto é conhecido como navegação de cabotagem. E essa navegação de cabotagem ela foi realizada pelos portugueses aqui na África. Quando eles conquistaram Ceuta, tudo bem, em 1415 conquistaram Ceuta. Depois eles conquistaram o Estreito de Gibraltar. E, mais na frente, eles continuaram a navegar pela África, sempre colado ao continente, sempre junto ao continente, que é chamado de navegação de cabotagem. E aí eles iam navegando ponto a ponto. Quando eles chegavam num ponto que eles dominavam, o que acontecia? Eles voltavam, tá? Quando eles chegavam num ponto, aí eles voltavam. Aí quando eles chegavam no outro, voltavam. Eles não era como se fossem em etapas, né? A navegação sempre em etapas. Então, a navegação de cabotagem, nós temos o imaginário medieval, né, que sereias que enfeitiçavam os marinheiros, as águas eram envenenadas, quando os navegantes caíam eles morriam, né, monstros marinhos, a gente tem aqui desenhos medievais de monstros marinhos aqui também, e tudo isso vai ficando de lado. E aí, Portugal acaba superando algumas etapas dentro da sua navegação. E quando vai ser em 1434, aproximadamente 19 anos depois da primeira conquista, né, de Ceuta, nós temos a conquista de Portugal. Ele vai chegar até o Cabo do Bojador. Aqui, o Cabo do Bojador, aqui nós temos perto aqui da Mauritânia, né, na África, atual Mauritânia. O Cabo do Bojador vai ser conquistado, vai ser localizado, né, vai ser chegado lá pelo Gil Eanes, vai ser considerado um herói português, onde ele está desbravando novos territórios, atravessando, ele vai chegar lá, ele vai chegando novos territórios. Quando eles chegam no Cabo do Bojador em 1434, aí Gil Eanes ele acaba voltando para Portugal para falar sobre os seus feitos. Bom, e aí eles vão se aproximando cada vez mais, sempre na navegação de cabotagem, e em 1479 vai ser assinado o Tratado de Alcaçovas. Pessoal, eu particularmente, eu nunca ouvi falar de prova sobre o Tratado de Alcaçovas, mas é importantíssimo que vocês conheçam. Eu vou colocar no mapa para que vocês entendam o que é o Tratado de Alcaçovas. Observe que Portugal é aqui e Espanha é aqui. Quando os portugueses começaram a navegar pelo continente africano e chegaram até o Bojador, bem aqui assim, o que é que vai acontecer? Os espanhóis, através dos seus reis católicos, né, Catarina de Aragão, e aí eles começaram a tentar se lançar no mar também. E aí criou-se uma preocupação para os portugueses. Ou seja, como é que se os espanhóis se lançarem no mar,
Então os portugueses eles iriam perder controle das suas terras pelos espanhóis. E vai ser quando os portugueses eles vão lançar em 1479 um acordo, né? Um acordo com os espanhóis. Ele vai traçar essa linha preta aqui que vocês estão vendo aqui. Essa linha preta, ela vai ser a divisão, certo? Entenda isso. Isso vai ser a divisão das terras portuguesas, ou seja, a partir dessa linha do Tratado de Alcáçovas para baixo, preste atenção, os espanhóis não poderiam navegar. E a partir dessa linha para cima, os portugueses não poderiam navegar mais do que isso. Então existia um controle português sobre essas terras a partir do Tratado de Alcáçovas. Isso, qual é o objetivo dessa linha? Impedir que os espanhóis, não só os espanhóis, mas os franceses também, mas outras nações que estavam se lançando ao mar, a Inglaterra, impedir que essas nações chegassem até as terras deles, né? Então, esse tratado ele garantia a Portugal o controle e o direito de explorar todas as terras a partir daquela linha que a gente acabou de ver aqui. Então, Portugal tinha o direito sozinho de fazer todo este movimento aqui, de todo este percurso, né? E aí, a partir de onde? O ponto inicial seria o sul da ilha das Canárias, né? A gente vai ver aqui no mapa que a gente vai ter as Ilhas Canárias. Elas estão aqui, não sei se vocês estão vendo daí, mas elas estão aqui, então ao sul das Ilhas Canárias. Eles vão traçar uma linha, né? Uma linha, e todo para baixo pertence a Portugal, ok? Em 1488 nós vamos ter lembrando que em 1488 nós vamos ter o Cabo das Tormentas, né? Que depois Dom Rei João II vai rebatizar de Cabo da Boa Esperança. Pessoal, eu coloquei essa imagem aqui. O que significa esse Cabo das Tormentas? Esse Cabo das Tormentas, vamos lá no mapa de novo, ele fica nesta região aqui. Ou seja, sempre na navegação de cabotagem, os portugueses eles iam sempre navegando perto da costa africana. Navegar perto da costa africana de forma que eles tinham total controle do litoral. O problema é que nenhum navegante conseguiu passar do Cabo das Tormentas. Por que ele não conseguia? Porque aqui, pessoal, é um encontro de duas águas. O Oceano Índico com sua água quente, com sua água quente. E aqui nós temos uma frente fria. O encontro dessa frente fria, dessa massa de ar fria, ou seja, dessa corrente marinha fria com quente, gerava muitas tempestades. As tempestades, elas afundavam muitos navios, e isso impedia que os navegantes conseguissem passar, fazer essa curva aqui na África, né? Ao redor da África. Então eles não conseguiam simplesmente fazer essa curva aqui embaixo, até que um cara chamado de Bartolomeu Dias, né? A gente vai ver o nome dele aqui, tá aqui o cidadão. Aqui nós temos o Gil Eanes, né? Que é considerado o herói português em 1934. E aqui nós temos Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias, ele entrou para a história de Portugal, foi o primeiro navegante a se despregar da navegação de cabotagem, né? Ele saiu, porque ele percebeu que todas as tormentas estavam no litoral, no mar mais raso. Então, qual era a possibilidade dele atravessar a tempestade? Era ele se direcionar para o mar aberto. E o que acontece? Ele foi o primeiro homem português a viajar no mar aberto, no mar sem fazer navegação de cabotagem. Ele fez essa curva, ele driblou as tormentas, né, que tinha aqui, por isso que é chamado de Cabo das Tormentas. Ele driblou as tempestades e ele conseguiu passar pelo Cabo das Tormentas. Foi um homem, ele foi considerado um dos mais heróicos feitos de Portugal, foi Bartolomeu Dias, quando ele fez isso em 1488. Pronto. Então, pessoal, quando Bartolomeu Dias conseguiu passar do Cabo das Tormentas, tudo ficou mais fácil. Tudo ficou mais fácil e a partir daí foi só alegria, né? Foi porque em 1498, 10 anos depois, nós temos o grande homem de Portugal, Vasco da Gama, né? Ele vai fazer a sua navegação de cabotagem
na África até chegar nas tormentas. Nas tormentas ele vai fazer a volta que Bartolomeu Dias fez, porque Bartolomeu Dias estava com ele no navio, né? E aí ele vai até Calicut, na Índia, e vai ser o primeiro navio português a chegar diretamente nas Índias através do mar aberto. E aí, pessoal, isto é um marco e um feito histórico para Portugal quando eles chegam nas Índias, porque até então toda e qualquer negociação com as Índias ele se dava pelo mar Mediterrâneo. Observe aqui o mar Mediterrâneo, está aqui. Só que o mar Mediterrâneo ele está sob o controle de quem? Vocês lembram? Aqui, ó, Itália. Então todas as especiarias que vinham para o mar Mediterrâneo, eles vinham por aqui, ó. Eles vinham pelo Oriente Médio, entravam aqui no Oriente Médio pela Turquia, né? Aqui por baixo, e aí eles chegavam até a Itália, só que a Itália não permitia a navegação por aqui. Então foi por isso que Portugal fez essa volta pelo mar, tá certo? Bom, e aí nós vamos ter continuando aqui, pessoal, aí a gente vai ter a Espanha, né? A Espanha, ela vai se lançar no mar também, em 1492. A Espanha procura uma rota alternativa para chegar nas Índias. Vamos voltar aqui. Por que a Espanha precisa de uma rota alternativa? Espanha precisa de uma rota alternativa porque, segundo o Tratado de Alcáçovas, a Espanha, eu vou mudar aqui a cor do lápisinho aqui para vocês perceberem, a Espanha não pode vir pelo norte da África. Por que ela não pode vir pela África? Porque o Tratado de Alcáçovas dá direito somente a Portugal fazer isso. Então não tinha como navegar para cima porque aqui era muito gelado. Então tinha que romper gelos. E a Espanha precisava chegar também nas Índias. Mas como chegar nas Índias? Porque pelo Mediterrâneo não pode. Pelo Atlântico Sul não pode. Pelo Atlântico Norte não pode. Então a Espanha ela vai ter um grande navegador, nós vamos ter Cristóvão Colombo, um grande navegador, ele vai procurar, né, os reis católicos, né, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, os dois reis católicos, e ele vai se propor, ele vai, através das ideias de Nicolau Copérnico, né, o Renascimento provou que a Terra é redonda, então Colombo ele imaginou o seguinte, né, se a Índia está aqui, né? Eu vou falar aqui com a Índia e a Espanha está aqui. Ele imaginou que se ele se lançasse no mar e desse uma volta na Terra, ele chegaria nas Índias de alguma forma, porque a Terra é esférica. Bom, isso é uma ideia nova, não é uma ideia medieval, é uma ideia renascentista. E essa ideia renascentista colocou Colombo como o grande pensador. E aí nós temos a Isabel de Castela e Fernando de Aragão compraram essa ideia e aí eles contrataram Cristóvão Colombo. Em 1492, Colombo chega até o Caribe, né? Por isso que ele sai em linha reta, Cristóvão Colombo. Ele imaginava fazer uma volta na Terra e aí, eu vou mudar aqui, tá um roxinho aqui. Ele sai e ele chega até as ilhas caribenhas aqui, né? Quando ele chega aqui na América Central aqui, né? No Caribe aqui, perto aqui. E vai ser quando os espanhóis, eles começam, eles discutem, eles descobrindo Nova Terra, né? E a partir daí, eu gostaria que vocês entendessem que esses dois estados, Portugal e Espanha, eles são católicos. E aí Portugal ele se achou prejudicado com isso. E foi quando eles decidiram, um ano após a descoberta da América, né, Portugal, ao saber das novas terras, procurou fazer um tratado, né, um tratado com o Papa, né, é chamado de bula papal também, alguns estados chamam de bula papal ou bula intercoetra. E o que é essa bula papal ou bula intercoetra? Eles diziam que a 100 léguas marinhas da ilha de Cabo Verde, eles passavam uma linha reta aqui, ó, essa linha reta aqui. E todas as terras para cá pertenciam à Espanha e todas as terras para
o Oriente pertenciam a Portugal. Só que os reis de Portugal, eles sabiam que existia mais terra lá e eles não ficaram satisfeitos. Então, Portugal, ele em 1494, um ano depois, né? Ó, lembrando aqui as datas, 1492, Colombo chega ao Caribe. Em 43, nós vamos ter a Bula Intercoetra, que é essa linha verde aqui. Portugal ele não está satisfeito com a divisão de terras e vai ser quando, em 1494, vai ser assinado o Tratado de Tordesilhas da Espanha. Eles ficaram negociando durante um ano. Coloca mais 1000 léguas, não, 1000 é demais. Coloca mais 100, não, 100 é pouco. E aí eles começaram a entrar em acordo até que Portugal aceitou 370 léguas da ilha de Cabo Verde. Então, nós temos aqui a 370 léguas ultramarinhas, né, da ilha de Cabo Verde, vai ser colocado uma linha. Essa linha imaginária vai dizer que todas as terras a leste dessas linhas, né, ao oriente, ao ocidente dessas linhas pertenciam à Espanha e todas as terras ao oriente dessas linhas pertenciam a Portugal. Esse mapa ele é interessante porque ele traz umas cores interessantes. Vamos imaginar aqui o que é que esse mapa está dizendo. Vou só dar uma limpada aqui para não ficar poluído, certo? Vamos lá no vermelhinho de novo. Observe que todas as linhas vermelhas, todas as terras amarelas, elas são terras de domínio espanhol, graças a todos os tratados que aconteceram nesse período. O Tratado de Alcaçovas, o Tratado Papal, né, a Bula Intercoetra ou Bula Papal, e o Tratado de Tordesilhas. Então, as terras amarelas pertenciam à Espanha e as terras brancas aqui pertenciam ou tinham sob o domínio de Portugal, né? 370 léguas aqui da ilha de Cabo Verde. Nós temos o Tratado de Alcaçovas, que divide a Terra em 2 hemisférios norte e sul, e os 2 tratados aqui, tá bom? E aí, a chegada ao Brasil, né? A famigerada chegada ao Brasil, que todo mundo dizia que foi que o Brasil chegou, Pedro Álvares Cabral chegou por acaso no Brasil. E aí eu gostaria que vocês entendessem que nada foi por acaso, certo? Portugal já sabia da existência do Brasil. O que acontece é que existiam muitas nações que estavam chateadas com a divisão de Portugal e Espanha. Observe, esses 2 estados estão dividindo um mundo entre eles. Mas aí, pessoal, tem Inglaterra que quer se lançar no mundo. Nós temos França que quer se lançar no mundo. Nós temos Alemanha, né, que quer se lançar no mundo. E aí nós temos Portugal e Espanha que estão dividindo as terras. Então, o que acontece é que Portugal ele vai fazer uma mentira generalizada na época, para tentar iludir de que eles chegaram por acaso até o Brasil. Pessoal, se vocês observarem documentos da época, então, se vocês observarem documentos, quando Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil, quando ele veio com as suas naus, né, as suas naus e as suas caravelas, lembrando que naus são maiores, né, são navios maiores, acho que são 3 naus e 14 caravelas. E aí, quando ele veio, ele trouxe um cara com ele. Olha quem ele trouxe, quem estava listado dentro de uma caravela. Quem estava com ele dentro das caravelas era o Bartolomeu Dias. Peraí, pessoal, mas por que Bartolomeu Dias estaria nas caravelas de Pedro Álvares Cabral? Bom, porque quando eles saíram do Brasil, eles passaram direto para as Índias. Bom, mas eles precisavam de Bartolomeu Dias para passar por aqui, pelo Cabo das Tormentas. Então, o Brasil não foi descoberto por acaso. O Brasil, ele já sabia, Portugal já sabia da existência do Brasil. Eles não mencionavam a existência do Brasil naquela época para que eles não pudessem criar um clima de alvoroço nas outras nações e que essas nações se achassem prejudicadas e pudessem invadir as terras novas, né? E aí foi uma das justificativas da época era que ele tivesse achado por acaso, mas não, isso não existiu, tá certo? Como se dizia os livros didáticos. Para não gerar conflitos políticos com outras nações, Portugal declara que a descoberta foi casual. E isso é passado nos livros didáticos até hoje. França, Inglaterra, Holanda não
eles não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, eles ficariam chateados com a descoberta de novas terras, tá bom? Para não se alongar muito, eu finalizo a aula de hoje. Eu espero que vocês gostem do conteúdo e mandem para mim no privado o que vocês não entenderam, se vocês não entenderam alguma coisa que ficou em dúvida, tá? E aí eu fico no aguardo. Um grande abraço aí para todo mundo e até a próxima.